Oi, turma. Agora nós vamos trabalhar com HTML5, só que a gente já vai trabalhar de uma vez com um framework muito comum que a gente utiliza no front-end, que é o Bootstrap. Para isso, nós vamos ver um exemplo aqui no HTML5. Vamos criar aqui um arquivo novo. A gente já sabe, né? Ctrl S. Vou criar ele aqui como teste.html. Quando eu digito o HTML, já vem o assistente do VS Code e eu vou escolher HTML5. Sempre vai ser isso aqui, ó. Vou mudar para PTBR. O documento nós só vamos colocar aqui usando Bootstrap. Como é que a gente usa esse Bootstrap? Nós vimos na primeira aula de HTML a estrutura simples do HTML. Está aqui, ó, HTML, barra HTML, head, barra head, body, barra body. Agora a gente está trabalhando com HTML5. O HTML5 sempre tem essa primeira linha aqui, ó, exclamação doctype HTML, que simboliza que esse arquivo está sendo utilizado o HTML5. Bom, vou colocar aqui os comandos simples para a gente ver. Por exemplo, H1, que a gente sabe qual é a formatação dele. E vamos colocar assim, teste com Bootstrap. E aí nós vamos ver como que está ficando esse arquivo aqui. Então, entrando aqui, executando o arquivo. Então está aqui, ó, o nosso title usando Bootstrap, teste com Bootstrap. Tem algumas coisas, por exemplo, tem um comando muito simples que é o center, que ele é do HTML. Como que eu sei que ele é do HTML e não do HTML5? O VS Code vai fazer isso aqui, ó. Vou digitar center, ele vai mostrar em vermelho, mostrando o seguinte, olha, isso aqui é um comando do HTML, não dessa versão HTML5. Porque com o CSS a gente consegue configurar ele melhor. Mas o center é tão simples de usar, eu gosto de usar ele, ó. Vamos ver como é que ele ficou aqui, ó. Tá aqui direitinho. Agora, como que eu uso o Bootstrap realmente? Você tem que ir na página, isso aqui pode anotar, viu? getbootstrap.com.br. E esse framework, quando você clicar aqui em começar, ele já traz para a gente qual é o link que eu consigo trabalhar com ele dentro do HTML. Então você clica aqui em copy, nesse primeiro link do CSS, copy, e aqui dentro do arquivo, ó, entre o último meta e o title, você pode colocar em vários lugares, mas aqui fica mais organizado. Eu dou o Ctrl V e ele traz para mim aquele link que está lá na página do Bootstrap. Com isso, eu já estou usando o Bootstrap. Olha só, esse comando, essa página aqui, ó, quando eu atualizar, ela já vai dar uma pequena diferença porque eu estou usando o Bootstrap. Ó. Vou atualizar, já mudou a fonte, já mudou a margem, só porque eu estou usando o link do Bootstrap. Porque o H1 ele tem uma configuração diferente quando você usa o Bootstrap. Uma primeira situação, quando a gente trabalha com o Bootstrap, é trabalhar com as classes do Bootstrap. Na verdade, o Bootstrap ele é um conjunto de comandos em CSS, gente. CSS são vários comandos de configuração e formatação, de cor, de alinhamento, centralização, como utilizar imagens e assim por diante. Tem muita coisa interessantíssima de fazer o CSS. O que acontece? Uma equipe
criou o Bootstrap, que é um conjunto de CSS prontos, só que aí ele se transforma em classe. Então, aqui a gente vai trabalhar com ele de uma forma diferente. Olha só que exemplo para mostrar a utilização de Bootstrap e o CSS. Vou criar uma mensagem aqui com várias formatações. Vou deixar esse center só com o teste Bootstrap, vou criar um outro aqui. Vou colocar um div. Esse div, ele é uma tag do HTML para que eu possa configurar um bloco de texto, de imagem, de um parágrafo e assim por diante. Então, vou colocar assim, ó, um alerta para escrever qualquer coisa. Então, como que isso aqui vai aparecer para mim? Vamos lá. Tá aqui, ó, um alerta para escrever qualquer coisa. E agora eu vou começar a mudar utilizando o CSS. Por enquanto eu não vou nem criar o arquivo CSS, mas o CSS ele é utilizado dentro do HTML usando style. Nesse style eu vou fazer o seguinte, vou começar a colocar várias configurações um pouco parecidas com o que o Bootstrap vai trazer para mim, mas só para vocês terem uma ideia, ó. Primeira coisa, eu quero mudar a cor da fonte da letra. Então, eu vou colocar aqui, ó, color. E aí, ele me dá algumas opções, tá? Aqui, ó, blue. Eu posso usar o RGB também. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá, ó, ficou azul. Eu quero que o background color, ou seja, a cor de fundo, mude também. Então, eu continuo aqui o meu CSS. Eu vou deixar organizado porque é muita coisa. Background color. Aí eu vou pegar um azul bem clarinho. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu pego o mesmo blue, só que ele tem condição de eu escolher uma cor aqui e ele formata para mim o RGB. São facilidades do VS Code. Então tá aqui, ó. Eu quero que o tamanho desse texto fique maior. Você vê que ele pegou a linha toda. Então, eu vou falar o width, que é o tamanho, 500 pixels. A gente fala px. Então, tá aqui, ficou menor. Eu vou colocar ele um pouquinho distante desse teste com o Bootstrap, usando a margem. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Margem top, a margem de cima, vai ter 20 pixels, 20 px. Cada um eu vou mostrando o que aconteceu. Ó. Ele deu um espaço maior. Tem uma coisa bem interessante que a gente tem que fazer uma aula em cima disso, que é a margem e o padding. A margem é a distância fora do objeto. E o padding é a margem interna. Então, eu quero aumentar esse espaço de cima e de baixo do div em relação à fonte. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Padding top vai ser 10 px. E o padding bottom, o de baixo, também 10 px. Vamos ver como que ficou. Opa! Já mudou bastante, ó. Eu quero que essa borda aqui, ó, ela fique um pouquinho arredondada. Então, border radius, que é pouquinho, tá? Vou colocar aqui 3 pixels, 3 px. Olha lá, ó. Tá ficando arredondado, ó. A cor da borda, ela vai mudar, mas para isso eu tenho que criar
qual é o estilo da borda. Então, border style, ela é sólida. Vamos ver se ela vai aparecer aqui. Olha lá, ficou muito grossa. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Border width, ou seja, o tamanho dela, ela tem que ser fina. Então, tem a opção thin. Bem fininho. Então, olha só que interessante, ó, um alerta para escrever qualquer coisa, e eu fiz um monte de formatações, né? E olha que legal, agora eu vou usar um Bootstrap. Aqui, depois desse div, vou até dar um BR, né, para separar. E eu venho aqui, gente, no Bootstrap, em componentes, e eu tenho esse exemplo aqui de alerta, olha. Eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Então, no Bootstrap eu falo, opa, eu quero pegar essa classe aqui, ó. Então, dou um Ctrl+C só nela. Venho aqui e dou um Ctrl+V. Esse class alert primary, ele já me traz um monte de CSS de configuração pronta para que eu possa escrever. Eu vou colocar a mesma frase que eu escrevi ali, ó. Um alerta para escrever qualquer coisa. E aí vamos ver como é que ficou. Olha aí. Tá vendo que a única coisa que ele não trouxe para mim, porque depois nós vamos ver a questão do container, é o tamanho da linha. Ele não foi configurado. O restante foi, ó. Então, eu posso complementar usando um CSS meu. Então, eu vou colocar style. O que ficou faltando? O tamanho dele. O width 500 px. Olha aí que legal. Então, lógico que está um pouco diferente, que eu não quis imitar completamente. Mas cor, borda, centralização. O Bootstrap, ó, esse monte de configuração que eu fiz manualmente, eu pego uma classe do Bootstrap e ele já traz uma configuração para mim. É isso que faz com que o Bootstrap seja prático, para que ele faça um trabalho de formatação mais simples para a gente. Valeu, pessoal?